noite, pessoal que está em casa nos acompanhando. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Boa noite, professora Solange. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez contigo. Que bom que você está aqui, porque outras pessoas nos abandonaram, não é, Fábio? É, não é? O Jean optou por ficar aqui atrás dos equipamentos e não quer participar do diálogo. Vai chefiar os bastidores. E é um diálogo tenso mesmo, né? Difícil de fazer. Então, obrigada aí pelo desafio, né? Porque esse vídeo está sendo gravado por conta de que no nosso último diálogo o Fábio me desafiou 2 vezes a falar sobre ideologia na escola, né? E Isso. aí eu sinalizei que naquele momento não dava por conta do tempo, né? Que a gente já tinha se estendido muito. Mas então a ideia hoje é discutir ideologia e escola, né? Ou escola e ideologia. E faremos isso, né? Trazendo alguns autores para o diálogo, pensando que o tema que nos move, né, a falar nesses vídeos todos que estamos gravando é o tema das violências na escola, né? Da escola à escola e na escola. Por conta disto que o termo ideologia apareceu, né? A ideia, a questão, a problemática ideologia aparece como algo, um elemento também a ser pensado, né? Não sei se você quer fazer algum comentário, Fábio. Acho que podemos ir seguindo e aí eu vou introduzindo algumas perguntas no decorrer da sua fala, pode ser? Tá bem, então? Tá bem. Vamos convidar as pessoas que estão em casa a nos mandarem perguntas, mas também a fazerem críticas, né? A se manifestarem, a agregarem aqui ao diálogo, né? Estamos aqui para debater, né? Para debater. Então, Isso, e lembrando também o pessoal que vai estar nos assistindo, que esse vídeo fica publicado no nosso canal oficial, né, Solange, de vídeos inteiros, vídeos completos, onde tem essas falas mais aprofundadas. E conforme o pessoal for se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho de notificação, as pessoas vão receber prontamente, sempre que a gente publica um vídeo novo, se vem a notificação no seu celular, no seu aplicativo do YouTube, para que você possa acessar, né, esses conteúdos. Só para deixar fazer esse lembrete. muito bem, obrigada. Então, por que estamos tratando desta temática hoje, né? Porque nos vídeos anteriores nós havíamos sinalizado, né, como os ataques à escola têm relação, né, com as violências na escola, da escola e a escola. E nesse sentido também o contexto, né, esse momento histórico que vivemos no Brasil, de polarização política e ideológica, também contribui para as violências na escola, né? Também contribui para gerar conflitos, também contribui para gerar práticas de violências indesejáveis. Né? Nós temos, então, nessas condições, duas possibilidades. Né? Ou nós contribuímos para acirrar os conflitos, né? Correndo o risco aí de gerarmos mais violências, né? E aí defendemos a tese de que violências geram violências, então nós vamos continuar alimentando esse ciclo vicioso, né? Ou então nós precisamos nos repensar, né? Repensar as nossas relações na sociedade em que vivemos, né? Se pegarmos a história do Brasil recente, né, nós tivemos aí um longo período de ditadura militar e ao término desse período nós conseguimos, né, construir aí alguns consensos mínimos que possibilitam a vida em sociedade de forma a sobrevivermos todos juntos na diferença. Então, isso é muito importante termos sempre em mente, né? Nós temos uma Constituição Federal.
nós temos normas e regras de convivência. Nós temos leis e nós temos justiça, né? Então, isso é importante, né? É importante termos sempre em mente, né, quando discutimos educação, quando discutimos escola, quando discutimos relações humanas, né, e por aí afora. Considerando isto, né, ou isto posto, eu gostaria de comentar aqui hoje, né, 4 aspectos que tenho visto circularem, né, nas discussões nesse momento atual, que é de que, em relação, né, na escola, como a escola lida com essa polarização ideológica, né? Entendendo, né, há um posicionamento teórico aí, e poderíamos dizer político-ideológico também, não é? De que o professor, ele escolhe, né, ele faz opções de leitura e vai enfatizar determinados assuntos e não outros, que vai valorizar determinadas atitudes que os alunos tiverem, né, e não outros, que o professor trabalha com valores, com coletividade, né, tendo em vista a coletividade, o valor da solidariedade como um valor também, né? E que o trabalho do professor, então, é de conscientização no sentido de desenvolver o pensamento crítico com vistas à emancipação. Então, é uma ideia bem complexa, né? Nós vamos precisar de tempo aqui hoje para discutir isto, né? E outra ideia também, que me parece que precisa ser melhor pensada, né, é a de que trabalhar na escola, que é necessário, né, que o professor trabalhe na escola, uma formação que leve à inserção dos alunos de um modo crítico dentro do mundo em que vivemos. Né? A priori, quem é contra a crítica? Né? Alguém é contra que as pessoas se tornem críticas? Que as pessoas aprendam a pensar e se posicionar criticamente? Outra ideia é a de que os professores desrespeitam as liberdades morais, de crença religiosa e de expressão das crianças e adolescentes. Tá bem? Depois nós podemos citar a fonte, inclusive, né? E uma última ideia, então, para discutirmos, que é que a educação moral possibilitada na escola deve estar em acordo com o que os pais entendem, né, como a mais correta. Tá bem? Então, eu estou trazendo aqui questões que ajudam a pensar, né, colhendo ou tentando dialogar com as duas formas mais polarizadas que temos, não é? Nesse momento de polarização política e ideológica, tá bem? E que tem afetado também crianças e adolescentes e que, para além da sociedade, né, também afeta a escola e afeta as relações sociais na escola. E aí a ideia é olhar um pouco para cada aspecto desse, né? Então, antes de iniciar a tratar das questões mais específicas, né, eu queria trazer aqui para a gente dialogar o conceito de ideologia, tá bem? Por quê? Porque, em geral, né, nós temos um senso comum estabelecido aí na sociedade, mas que também atravessa a academia, né, as universidades, as ciências humanas, né,
que muitos autores, pesquisadores, educadores, estudiosos entendem ideologia como sinônimo de falso conhecimento, né? Ou de um conhecimento que é utilizado para manipular a realidade, para falsear a realidade e para manipular as pessoas também, certo? Então, esse é um conceito que traz uma denotação negativa de ideologia, né? Ideologia como algo ruim, algo que atrapalha a vida das pessoas, algo que é sinônimo de falso conhecimento, de manipulação e etc. e tal, né? Então, geralmente os adversários políticos, né, acusam-se mutuamente de estarem partidarizando, ideologizando a discussão, né? E que isso então não seria correto, né? Ou uma postura mais adequada. Ok, eu não vou trabalhar aqui com esse conceito de ideologia, tá bem? Eu vou utilizar um outro conceito de ideologia, que é do Lukács, e que o Lukács vai dizer que ideologia é um meio, né? Um conjunto de ideias, elementos teóricos, né? Com a ajuda do qual os problemas podem ser tornados conscientes e dirimidos, né? Então, o que ele está dizendo? Olha, nós temos a ciência, nós temos valores, nós temos, né, determinadas concepções de mundo, tá bem? Teorias e etc. E não existe uma única concepção de mundo, né? Não existe uma única forma de pensar a realidade. Cada coletivo, ou conjunto, ou teoria, ou, né, vai perceber a realidade, os seus problemas, os seus conflitos, e vai propor também formas, né, de dirimir esses conflitos, certo? Um dos conflitos que vivemos no Brasil atual, e não só no Brasil, né, mas vamos falar do Brasil nesse momento, é a questão da desigualdade social, né? Então, nós temos aí diferentes perspectivas de mundo, diferentes conjuntos da população, né, que pensam a partir de alguns elementos teóricos e de uma determinada perspectiva esse problema e como dirimir esses problemas, de como dirimir esses conflitos, né, decorrentes e oriundos das desigualdades sociais. Vejam, não penso que temos várias, né, propostas, proposições, entendimentos, perspectivas, né? Mas vou pegar aqui duas perspectivas, ou três, né? Mas duas eu acho só, para deixar mais tranquilo, né? Que é a perspectiva liberal burguesa, né? Ou liberal, a filosofia liberal, que pensa, sim, as desigualdades sociais. Não? Parece assim no senso comum, no dia a dia, quando a gente acompanha o noticiário, parece que pensar as desigualdades sociais é coisa, não é, da esquerda, né? de uma determinada ideologia, de um determinado conjunto da população, né? Que se preocuparia com as desigualdades sociais. Como se outra perspectiva teórica aí, que é a liberal, não se preocupasse com essa problemática, né? E não é verdade. Não é verdade. Nós temos autores liberais, sociólogos, inclusive, né, que se preocuparam, sim, em pensar, em teorizar, né, as desigualdades sociais. Um deles foi Durkheim, né? Durkheim vai falar da anomia, né? Vai dizer, olha, o sistema em que vivemos, o sistema capitalista, né? Ele tem efeitos colaterais. Ele gera algumas situações indesejáveis, né? Se não cuidarmos, né, desses efeitos colaterais,
desses problemas gerados nesse sistema econômico, político e etc., é impossível, né, a sobrevivência da sociedade, porque chegamos a um ponto de violências, né, de criminalidade e etc., que vai nos levar, né, para uma condição de implosão social, né? Então, foi um tema que ocupou bastante, né, o pensamento desse sociólogo. E nós tivemos outro estudioso aí que, a partir desta perspectiva durkheimiana, né, liberal, também vai pensar essa realidade, as desigualdades sociais e propor soluções, inclusive, né, que é o Mannheim. Mannheim vai dizer, olha, é bom que haja desigualdade social, né? Vai dizer, olha, que bom, por quê? Porque quando há a possibilidade, né, há desigualdades sociais, há diferenças sociais, né, você cria uma condição para que os indivíduos, né, eles se esforcem para ascender socialmente. E nesse processo de ascender socialmente, eles acabam colaborando com o desenvolvimento de todos e da sociedade em geral, né? E se não houver desigualdade, as pessoas, né, se a gente está todos numa condição de igualdade e tem acesso a tudo de forma gratuita e facilitada, isso vai fazer com que os indivíduos se acomodem, né? Não se desafiem a evoluir. E, por consequência, então, a gente entra num processo de estagnação, né? Então, esse autor vai dizer, mas, ao mesmo tempo, é preciso termos cuidado. Por quê? Porque se as desigualdades se agravam, né, muito, se a gente chega a extremos de desigualdade, extremos de miséria, pobreza e extremos de riqueza, né, de super riqueza, vamos dizer assim, isto impede a colaboração entre as classes, né? Então, isso vai nos levar para uma situação de conflito, né, e de violências, e de crimes, e etc. Então, esse sociólogo vai dizer, olha, precisamos criar mecanismos aí para que as desigualdades, elas não se tornem tão agravadas, né? Então, é preciso equacionar o problema de alguma forma. Nós temos autores mais contemporâneos, né, inclusive, que defendem que, como o mecanismo do capital é sempre, né, gerar lucro, acumular riqueza, né, e cada vez mais capital, mais lucro, mais riqueza e lucrar e tal, é um mecanismo que não tem muito como fazer intervenções. Claro, é possível, né, fazer algumas intervenções para retardar esse processo, né, para dar uma equilibrada aí. Mas a lógica do sistema é essa. Então, se entende, né, um conjunto aí de pensadores entendem que o mais adequado, então, né, uma solução para isto seria distribuir renda, né, fazer com que a renda seja melhor distribuída entre as pessoas, né, como um Bolsa Família para todos, por exemplo, né? Então, o sistema pode continuar produzindo, lucrando, funcionando de acordo com as suas próprias regras, né? Sem problema nenhum, desde que a riqueza que é produzida seja distribuída, não igualmente, não, né, totalmente distribuída, mas de uma forma que amenize um pouco, né, as desigualdades, a fome, o sofrimento humano e etc. Então, é uma forma de propor aí soluções, né? Mas nós temos outras abordagens também, outras possibilidades, outras sugestões, outras ideologias, né? Que não é só liberal. Então, nós temos autores crítico-reprodutivistas, né, do sistema, que vão fazer a crítica ao sistema, ao modo, e que entendem que é possível, então, né,
numa lógica do estado de bem-estar social, se criar condições para que todos possam produzir riquezas, para que se possa distribuir um pouco melhor, não é? O que é produzido. Então, de criar políticas de Estado que ajudem a diminuir essas desigualdades, né? O Brasil é uma das maiores potências econômicas, né? Sétima economia mundial e, ao mesmo tempo, é um dos países com piores condições de desigualdade social no mundo também, né? Então, é um problema sério que precisamos pensar e pensar o que fazer em relação a isso, né? Então, as ideologias, elas nos ajudam a pensar a realidade, nos ajudam a, né? A pensar o que fazer no sentido de dirimir esses problemas, né? De dirimir conflitos. Bom, então defender igualdade ou defender, né, mecanismos que contribuam para amenizar as desigualdades sociais não é coisa de comunista, de socialista, de esquerdista, né? É uma proposição liberal mesmo, né? Os próprios sociólogos liberais mostram que esse é um problema grave e que para vivermos em sociedade é preciso que criemos alguns mecanismos aí que possibilitem a vida em comum, né? Nesse sentido é que os valores também, né, postos para a vida em comum em sociedade também precisam ser bem pensados, né? E precisam ser respeitados por todos. Por isso temos uma Constituição Federal, né? Não sei se você quer fazer algum comentário, Fábio. Talvez fosse importante elucidar um pouquinho para quem está nos ouvindo quando a ideologia pode passar a atrapalhar, então, em algum sentido, né? Porque a gente está falando em como a ideologia pode ser positiva, então seria de pensar quando ela não é positiva e em relação à construção de valores e a passar esses valores adiante e tudo mais, mais ou menos assim, como é que a ideologia, e se isso acontece, na sua visão, como é que a ideologia pode estar se interpretando, se atravessando na questão da construção de valores e essa questão. Obrigada pela pergunta, Fábio. Sim, né? Sim, as ideologias elas têm um papel social importante, né? Nesse sentido posto, mas ao mesmo tempo, quando elas nos colocam em risco a vida em sociedade, elas se tornam um problema, não é? Elas se tornam um problema. Então, é algo para se pensar, né? O que fazer com. E alguns autores poderiam nos questionar, né? Como conciliar o inconciliável, certo? Porque nós temos ideologias que são antagônicas, né? São antagônicas. E aí não tem como conciliar essas ideologias. Então, agora, olhando para o nosso contexto foco, né? Que é a escola, que é a educação escolar, não é? Como equacionar aquilo que nem os adultos conseguem equacionar, não é? Na sociedade, quando se trata de crianças e adolescentes, né? Como é que essas ideologias chegam à escola e como é que a escola vai se colocar em relação a esse embate ideológico, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu vivenciei, né? Como acompanhando as escolas, práticas aí de estágios, etc. e tal. Vou citar 2 exemplos, tá bem? Um exemplo é em uma determinada escola, né? Quando a gente chegou, assim, o relato era de que havia muitos conflitos na escola, né? Conflitos, inclusive, entre os professores, né? E à medida que a gente foi acompanhando o processo, conhecendo melhor e tal,
E aí, por meio de observações, né, em sala de aula, constatou-se que, em relação a uma determinada turma, né, acontecia a seguinte situação. Nós tínhamos uma professora que tinha uma determinada confissão religiosa, que entrava em sala de aula e, antes de iniciar a aula, fazia orações com as crianças, né? E que apresentava para as crianças uma determinada concepção, né, política, religiosa, ideológica, né, em relação ao mundo, né? Então ela trazia uma leitura de mundo, vamos dizer assim, para as crianças, tá bem? Saía esta professora, entrava outra professora, com uma outra formação teórica, política, ideológica, oposta à desta professora, né? Então era uma professora materialista, e que criticava, então, né, aquilo que a outra professora tinha dito e falado em sala de aula, né? Então, chegou um ponto dessas duas professoras entrarem num processo de violência verbal dentro da escola, na sala de professores, na presença de gestores, inclusive e outros colegas de trabalho, né? Assim, de violência verbal, né? Porque as concepções de mundo, as ideologias, né, muito distintas assim, e elas não conseguiam equacionar e lidar com aquilo de uma forma adequada, né? E aí o que a gente se questiona, né? Como é que fica a condição psicológica, afetiva, emocional dessas crianças nessas condições, né? De entra um professor em sala de aula e diz que, né, a realidade é azul. Aí volta um outro professor e diz que a realidade é vermelha. E o outro professor que é amarela, né? Então, se cria uma condição não, uma condição para a criança que é uma condição complicada, né? Isso as nossas crianças têm vivenciado hoje em dia, né? Em muitos contextos, não só na escola, mas também na escola, né? Crianças pequenas, porque antigamente o que nós tínhamos? Nós tínhamos a criança, ela até os 7 anos de idade, né? Ou mais, mas mais recentemente até os 7 anos de idade, ela vivia, né, no contexto familiar, nas relações com a sua família de origem, né? E até bem pouco tempo atrás, inclusive, né, as pessoas viviam num vilarejo, naquele vilarejo todo mundo pensava de forma muito semelhante, com a mesma religião, não é? A mesma forma de pensar, a mesma cultura, então, né, ou na mesma cidade, né, até bem pouco tempo atrás, na cidade onde moramos, por exemplo, aqui onde eu moro, né, não tinha essa diversidade que temos hoje em termos de concepções religiosas, de culturas, né, e etc. Então era muito tranquilo para a criança, né, porque ela tinha uma referência estável de mundo, né, uma referência estável, né, de o que fazer, de como conviver, no que acreditar, né, de como se comportar, etc. E hoje, o que está acontecendo? As crianças não têm mais uma referência, né? A criança pequena, ela, às vezes, né, os pais são separados, por exemplo, então ela frequenta 2 casas. Mas também frequenta a casa da vovó, também frequenta a casa da madrinha, também convive com as pessoas, né, no seu entorno, na vizinhança, e vai para o centro de educação infantil, né? Então você tem uma diversidade de modos de pensar, de valores, de referências, né? Então imagina, vai na casa da vovó, pode comer chocolate antes do almoço,
né? Vai na casa da mãe, não pode. Vai na casa do pai, pode subir em cima do... Tá? Vai na casa da madrinha, não pode. Então, para a criança, isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque ela não sabe o que fazer. Ela não sabe o que esperam dela. Uma hora pode, outra hora não pode, né? Se ela se comporta de uma determinada forma, alguém reclama e pune, né, e tal. Se ela se comporta num outro lugar com uma outra pessoa, daquela mesma forma, outra pessoa vai reforçar, dizer que legal, né, e entrar na brincadeira, e seja. Então, nós estamos criando um mundo esquizofrênico para as nossas crianças e adolescentes, né? A solução é acabar com a diversidade, obrigar todo mundo a viver da mesma forma, né? Penso que não, né, Fábio? Penso que não. Mas, ao mesmo tempo, como organizarmos, não é, aí contextos que, se não forem né, padronizados, massificados, intolerantes, né, mas que também não sejam esquizofrênicos, que não sejam adoecedores, que não sejam tão instáveis, né, para as crianças. As crianças precisam de referências, né? Então, o único jeito, me parece, precisamos de diálogo e de consensos mínimos. Não precisamos consensuar tudo, não é? Não precisamos pensar exatamente igual e se comportar exatamente igual. Mas alguns acordos são necessários, né? Tanto nas relações familiares, né? Entre papais, mamães, vovós, madrinhas, cuidadores, a professorinha da educação, professorinha não, desculpem, né? A professora da educação infantil, né? Todos os adultos que de alguma forma fazem, né, maternagem, paternagem, que cuidam, que educam dessa criança, precisam entrar num certo acordo mínimo, né? Para essa criança ter um pouco mais de referência estável, né? Senão, realmente é surtante para a criança. E ainda culpabilizamos ela, né? Ela que não sabe se comportar, ela que é mal educada, ela não somos nós. Não é o mundo que criamos para elas. Não é a forma como as educamos. Não é esse mundo louco em que vivemos, né? Desse jeito assim que a gente vai vivendo e vai fazendo sem muito pensar, sem muito planejar, sem muito intencionar. E aí é a criança que é o problema. E aí nós fazemos o que com a criança? Mandamos para o psicólogo. Mandamos para o psiquiatra. Medicamos, né? Essa criança. Como se o problema fosse ela ou estivesse nela, né? E fosse um problema orgânico, inclusive. Mas vamos deixar por aqui por agora. Então. Ainda aprofundaremos o diálogo sobre psicologização e patologização desses problemas, né? Isso mesmo. Em algum momento nós vamos poder fazer isso, né? Faremos. Então, da mesma forma, me parece que na escola, né, em sala de aula, claro, assim, escola é local, né, de disputa ideológica. Entre adultos, me parece que é não só aceitável, como desejável, né? Porque quando você entra em embates, em debates, né? Com diferentes perspectivas, isso é bom, né? Isso é bom porque nos ajuda a ampliar a nossa forma de ver a realidade. Nos ajuda a pensar de outras formas, nos ajuda a nos colocar no lugar do outro, a ouvir o diferente, né? A melhorar a nossa forma de pensar a realidade,
nos qualifica também para o debate, né? Teoricamente, nos ajuda a pensar, nos ajuda a pesquisar, estudar, se qualificar para argumentar, né? Então, é muito legal isso. Agora, temos que ter muito cuidado com a forma como fazemos isso, né? Mesmo entre adultos, né? Então, entre os A professores. impressão, Solange, a impressão que dá a respeito da existência dessas ideologias extremistas, dessa polarização, né, tão contrastada, é que os adultos não estão entrando em embates, mas em combates, não é, para fazer se valer o seu ponto de vista. Concorda? Isso, perfeito. Não é o debate saudável, né? O debate necessário, o debate que contribui para enriquecer a vida de todos, né? E para transformar a realidade para melhor. São combates entre pessoas que não se ouvem, que não se escutam, que não conseguem se colocar no lugar do outro. Então, não se torna um momento de enriquecimento da vida humana. Se torna, em muitos casos, violência, pura violência, né? Então, a forma como os adultos vão lidar, não é, com essas diferenças ideológicas, com essas diferentes ideologias, nos seus locais de trabalho, né, é importante. Porque uma coisa eu estou lá na minha casa, com os meus amigos, com os vizinhos, com os parentes, né? É uma coisa. Agora, se eu estou no meu local de trabalho, é preciso manter minimamente as condições, não é? Para continuar convivendo e trabalhando junto. Em qualquer local de trabalho, isso é o mínimo esperado, não é? Me parece que a escola também é um local de trabalho. E ali parece, né? Ou pensamos pelo menos que temos profissionais trabalhando. Num Claro. lugar em que, por excelência, deveria se pautar seu trabalho dentro de uma ética, não é? Daqui a pouco, talvez a professora Solange possa falar um pouquinho sobre o que é ética, como é que ela se encaixa nessa conjuntura toda, não é? Perfeito, Fábio. Perfeito. Um lugar que é educativo por excelência, né? Então me parece que estamos precisando pensar aí a profissão docente mesmo, né? Em muitos sentidos, mas também nesse sentido, né? Da ética, de fato. Da ética nas relações profissionais, né? Entre os professores, da ética na relação com os gestores, da ética na relação com as crianças e os adolescentes. E vejam, eu não estou falando aqui de educação de jovens e adultos, tá bem? Porque quando você trabalha com jovens e adultos, claro, temos que manter as regras, as normas de convivência, o respeito, o diálogo, né? Estamos num local de trabalho, mas estamos trabalhando com adultos, certo? Agora, quando estamos trabalhando com crianças e adolescentes, nós temos que reconhecer que esse sujeito está em processo de desenvolvimento. Ah, mas todo mundo está em processo de desenvolvimento. Claro, né? Ninguém para no tempo. Mas crianças e adolescentes estão numa condição de desenvolvimento muito precária, muito fragilizada em termos de desenvolvimento cognitivo, em termos de desenvolvimento emocional, em termos de formação da personalidade, né? É um serzinho que está ali tentando, não é?
elaborar uma síntese própria de tudo que vai aprendendo e se apropriando, tentando se colocar como eu, como sujeito nas relações, né? Então, precisamos ter muito cuidado ético com esse ser frágil, em desenvolvimento, ainda numa condição de parco desenvolvimento cognitivo, não é? Que está em processo de formação da sua personalidade, que está desenvolvendo a sua consciência, que ainda não tem elementos teóricos e capacidade argumentativa para defender seu ponto de vista, tá bem? E para lidar com temas polêmicos, com temas sensíveis, com temas que lhe afetam profundamente, né? Eu não sei se você passou por isso, eu passei, e eu imagino que quem está nos ouvindo deva ter passado também, não é? Como é que foi a nossa experiência de descobrir que coelhinho da Páscoa não existe? De descobrir que Papai Noel não existe, né? De descobrir que nem tudo que papai e mamãe falam é verdade. De descobrir, né, que existem mitos e lendas. De descobrir, entende? Para a criança é um momento muito importante e pode ser muito traumático. E pode gerar muito sofrimento. E pode ter consequências psicológicas sérias, né? Por isso, mais uma vez, quero dizer, quando trabalhamos com o ensino, com a educação infantil, com o ensino fundamental especialmente, nós temos que ter muito cuidado, não é? Com a forma como trabalhamos, com os conteúdos que abordamos, com a forma com a qual abordamos esses conteúdos. E somos um coletivo, né? Trabalhando com as mesmas crianças. Então, gente, se papai e mamãe têm que conversar e fazer acordos para que papai não diga uma coisa e mamãe diga outra, os professores também, né? Os professores têm que fazer acordos mínimos do que vão discutir ou não em sala de aula, de que forma, né? De uma forma respeitosa, acolhedora, mas também cuidando com temas sensíveis e polêmicos. Cuidando para não gerar sofrimento desnecessário a crianças e adolescentes. Por isso, Fábio, que eu sou plenamente a favor de termos currículos bem organizados, bem definidos, sabe? Porque me parece que às vezes a gente está caindo, né? Ou está arrumando para um relativismo ético-moral. E quando deixamos, né, que cada professor decida por si mesmo, eu sou uma árdua defensora da autonomia universitária e da liberdade de cátedra para o ensino superior. Isto é pauta das universidades, tá bem? É pauta histórica das universidades. Obviamente que não temos que ter censura contra os professores, né? Depois eu quero, inclusive, discutir uma lei que aprovaram aqui no estado de Santa Catarina recentemente, a lei número 18.637 de 2023, salvo engano, eu não tenho o ano aqui da lei, tá bem? Que estabelece a Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente. Essa lei eu quero discutir aqui ainda hoje, tá bem?
Agora, vejam, não queremos censura, certo? Não queremos ditadura. Não queremos perseguição aos professores. Ao mesmo tempo, precisamos nós, professores, reconhecermos que a nossa profissão, ela me parece, tá bem, Fábio, muito precariamente regulamentada. Nós não temos, nós professores, né, a categoria profissional professor não tem conselho profissional, não tem parâmetros de atuação profissional, né, mais definidos, organizados, não tem código de ética, não responde a um conselho profissional. E isso nos deixa numa condição bastante fragilizada. Por quê? Porque nós acabamos ficando reféns, às vezes, das famílias, também, especialmente no ensino privado, na rede privada de ensino, mas muitas vezes ficamos reféns, e dos gestores, né, nesse caso também, mas muitas vezes ficamos reféns dos políticos. E aí, cada vez que troca o governo, né, seja a prefeitura, seja o governo do estado, seja a presidência da república, muda a política. Muda a forma, né? Cada governo quer construir o seu modelo educacional, né? Conteúdos diferentes, metodologias diferentes, etc. e tal. Agora, alguém diz ao médico como ele deve fazer sua cirurgia, ou uma determinada cirurgia? Alguém diz ao enfermeiro como fazer um curativo? Alguém diz ao engenheiro como construir um prédio, engenheiro civil? Alguém? Não. Por quê? Porque nós reconhecemos este profissional como um profissional qualificado, habilitado, competente teórica e tecnicamente. Né? Quem somos nós para discutir com um engenheiro civil como construir um prédio? Tá entendendo? No caso do professor, então, Todo mundo se acha no direito de dizer para ele o que fazer e como fazer. exatamente. E aí o professor, ele fica refém, né? Ele fica refém da sociedade, porque ele não é reconhecido e valorizado profissionalmente. Ele fica refém dos políticos quando troca, né, os governos. E aí não estamos falando de política de Estado, estamos falando de política de governo, né? Ele fica refém dos gestores e ele fica refém também né, dos sindicatos patronais na hora de fazer a sua negociação salarial, na hora de negociar as cláusulas trabalhistas. Tá entendendo? Então, a nossa condição profissional é muito frágil. Eu penso que precisamos rever esta condição, que nós precisamos nos tornar cada vez mais melhor qualificados, teoricamente, tecnicamente. Agora precisamos nos respaldar na ciência, não é? E precisamos definir cientificamente qual é a prática adequada, a teoria adequada, a metodologia adequada. Porque se todo mundo faz do jeito que achar melhor e melhor entender, né? Então cada um faz do seu jeito, como é que é isso? Então, enquanto categoria profissional, eu penso que nós precisamos nos repensar. E é preciso repensar a formação do professor. Né? E é preciso ter acordos mínimos. Né? A gente não precisa voltar à época da cartilha na escola, não é? Mas precisamos ter acordos mínimos. Nesse sentido, eu penso que a BNCC
a Base Nacional Curricular Comum, ela vem fazer uma contribuição nesse sentido, né? Claro, foi construída, né, assim, a muitas mãos e muitos governos, etc., né? Eu penso que tem alguns problemas sérios na BNCC, né? Dentre eles, questões de conteúdo, inclusive, tá bem? Alguns conteúdos que eu acho que precisam ser repensados, né? Como, por exemplo, o ensino religioso para os anos iniciais, para o ensino fundamental, da forma como está sendo posto. Por que eu estou sinalizando isso? Então, antes de entrarmos nos debates aí, eu quero trazer o outro exemplo que eu falei de escola, né? Que é um exemplo de conflitos entre crianças por questões religiosas, tá bem? Mas antes de entrar nisso, gostaria de resgatarmos aqui, né? Que é preciso que tenhamos clareza de quais são as finalidades da educação nacional, de qual é a função social, o papel, a função social da escola e qual é a função social da família. Porque me parece que ultimamente nós temos tudo assim muito misturado, muito embaralhado, que não há muita clareza, né? Então a escola é muito comum de nós ouvirmos dos professores, né, e dos gestores da escola, né, em geral, assim, a instituição, de que a família, né, de que hoje a escola tem que dar conta de tudo. A escola tem que ser, né, pai, mãe, educador e cuidador e psicólogo e médico e assistente social e não sei mais o que, né? É uma queixa permanente dos professores essa. Ao mesmo tempo, me parece que a escola chama para si, né, demandas que me parecem não deveriam ser atribuições da escola e que não são atribuições da escola ou ou não foram historicamente atribuições da escola. Então me parece que também é importante pensar, né, qual é a função social da escola. E quero te dizer que quando a gente entrevista os professores e pergunta qual é a função social da escola, e qual é a função social da família, não é? Então, como eu disse anteriormente, nós vivemos numa determinada sociedade. Esta sociedade, para podermos conviver juntos na diversidade, precisamos ter regras, normas, legislação, né? O que diz a legislação sobre isso? E aí a legislação vai dizer que as finalidades da educação nacional são, né, a formação para a cidadania. E aí me parece que cada vez mais violências, cada vez mais conflitos, cada vez menos respeito, cada vez menos capacidade de diálogo e de escuta do outro, que é diferente, sinaliza que a formação para a cidadania, né, que é função social da educação escolar no Brasil, não vai muito bem, não é? Formação para a cidadania, preparação para o trabalho, né? Não vou entrar nesse, né? Porque é uma relação que não é muito simples também, né? A relação entre educação e trabalho. Então, não vou entrar nessa discussão. E o pleno desenvolvimento do indivíduo, né? Agora, se a gente pega lá a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando trata do desenvolvimento do indivíduo, não é, do pleno desenvolvimento do indivíduo, nessa lei não fica claro o que se entende por pleno desenvolvimento do indivíduo. E se nós pegarmos a BNCC, e aí, claro, eu tenho assim uma primeira aproximação com a BNCC, né? Mas me parece que essa leitura da BNCC por competências, ela não dá conta, né? E ela
pula, aí ela pula uma etapa, né? Que aí caímos no etapismo. Mas ela não dá conta de algo que tem prioridade ontológica, que é o desenvolvimento do psiquismo humano. Tá bem? Porque se fala de competências como analisar, né? Identificar e etc. Mas não se dá conta e não se trata de que, para analisar, eu preciso ter desenvolvido o meu pensamento, né? Meu pensamento lógico, meu pensamento crítico, meu pensamento. Então, me parece que isto deveria ser algo que é do métier do trabalho do professor, né? O professor deveria saber como desenvolver nas crianças as suas funções psicológicas, pelo menos as básicas, né? As principais, que é pensamento, percepção, emoções, não é? Consciência e por aí afora. E desenvolvendo então essas capacidades, né, psicológicas, essas funções psicológicas superiores, especificamente humanas, então aí sim você pode demandar da criança que, não é? Mas a BNCC ela lista alguns conteúdos e traz as competências. E o que fica ali, né, como condição necessária para que a criança, né, consiga, tenha aquelas competências, não aparece. Então, acho que temos aí um problema, né, sério para pensarmos. Mas deixa eu voltar aqui para o nosso tema, né, para não fugir do tema. Então, me parece que quando se trata do ensino religioso, primeiro que é uma questão histórica, né? E um problema histórico para a humanidade, né? Esse embate entre ciência e religião, né? É um embate histórico. Quantos e quantos séculos, durante quantos e quantos séculos, a religião, não é? Matou e destruiu povos, né? Matou pessoas e queimou em fogueiras e perseguiu mulheres e etc., em nome das suas verdades, não é? Das suas crenças. A ciência, né, e a religião, elas aparentemente, pelo menos, são inconciliáveis, né? São ontologias inconciliáveis. Como conciliar o inconciliável? É possível, né? E a escola se propõe a tratar disto. Agora, claro, na escola devemos respeitar as leis, não é? E as leis são muito claras, são muito evidentes. Nós temos uma Constituição Federal dizendo que, não é? Temos que respeitar as diferentes opções religiosas das pessoas, né? Não ao preconceito, etc. e tal. Então, nós temos referências muito claras, não é? Do nosso posicionamento enquanto cidadão, não é? E aí, na escola a mesma coisa. A escola não é um local separado. Cumpram-se as leis, não é? E se não cumprir lei, é crime. E se é crime, vamos tratar no âmbito que lhe cabe, certo? Claro, podemos e devemos, não é? No âmbito educativo, obviamente. Mas quando trata-se de temas polêmicos, tá bem? Seria a escola, e na relação com crianças pequenas, crianças e adolescentes, o local adequado para o trato desses temas polêmicos e sensíveis? Né? Porque o professor ele pode defender as suas ideias, né? A sua concepção de mundo, a sua ideologia, em fóruns adequados, não é? Em congressos, em seminários, em eventos, nas plenárias nacionais de educação ou municipais ou não.
Então, tem espaços adequados para determinados debates. Agora, debates tão duros, tão difíceis, né, de se realizar mesmo no Congresso Nacional, são adequados de serem tratados em sala de aula com crianças pequenas e adolescentes? Para pensar, tá bem? E aí, Poderíamos dizer, Solange, que esse fenômeno de polarização, talvez num sentido assim de ter dificuldade de respeitar o posicionamento do outro, no mundo adulto, é mais uma característica que acaba propiciando uma realidade esquizofrênica para as crianças, como já falamos anteriormente, talvez mais um aspecto que afeta nesse sentido. então, isso, claro, né? Se nós temos professores que entram em sala de aula, né, com abordagens tão antagônicas, né? Isso certamente tem efeitos para as crianças. Por isso, a escola, o coletivo de professores, né, os projetos pedagógicos, as diretrizes curriculares, tem que ter orientações, né? E esse trabalhador está ali numa condição de trabalho, né? Por suposto, respaldado cientificamente, eticamente, né? Então, acho que esses acordos mínimos são necessários. Mas tem aí uma outra questão que é a relação escola-família, né? Então, vejam o que diz a lei. A lei diz que a educação das crianças, né, dos adolescentes, ela é responsabilidade na Constituição Federal, tá bem? É responsabilidade do Estado e da família. Na LDB de 1996, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, está posto que a educação é direito das crianças e dever da família e do Estado. Então, de 88, né, do texto da Constituição, para 1996, nós já temos aí uma diferença de entendimento, tá bem? De quem é a responsabilidade em relação a, né? Então, né, claro, é uma parceria Estado-família, é uma parceria, né? E a escola o que é? É o Estado, né, na sua forma mais imediata na relação direta com a família. Então, temos responsabilidades compartilhadas, né? Vem o Estado primeiro ou a família primeiro, ambas as instituições são responsáveis pela educação das crianças, né? E adolescentes. Ok. A questão é, a lógica é a mesma, né? Se papai e mamãe têm que conversar para orientarem as crianças de uma forma minimamente coerente, os professores igualmente, a escola e a família também, não é? Tem que haver aí compartilhamento, tem que haver diálogo, tem que haver acordos, tem que haver sintonia, né? Não pode em casa ser de um jeito e na escola ser, né? Isso tem implicações. Solange, nesse sentido, você diria que atualmente os valores morais estão sendo construídos com base no individualismo e se houvesse assim um período de tempo que pudesse se tornar plausível para nós pensarmos, quando foi que paramos de construir os nossos valores com base na coexistência, não é, com base na vida com os outros, o que leva a inevitavelmente a convivência composta pela diversidade, uma vez que não somos iguais. Então, me parece, Fábio, que
a nossa sociedade, né, pautada aí na Constituição Federal, ela leva em consideração a diversidade, né? Tá posto. Tá posto aí regras de convivência, né, de vida em sociedade, ok? De convivência na diversidade. Ponto, né? Então é isso que eu dizia assim, respeitemos as leis, não é? Até porque se a gente não respeita é crime, se é crime tem consequências, certo? Agora, a questão é, no caso, né, na relação escola-família, o conselho tutelar, né, os serviços de assistência social, os serviços de saúde mental, de psicologia, etc., têm olhado muito para os crimes praticados, né, ou o desrespeito aos direitos da criança no âmbito familiar, tá bem? Então a gente vigia, policia, acompanha papai e mamãe o tempo todo. A escola vigia a família. A escola denuncia a família. Os vizinhos denunciam a família. Todo mundo, né? Os próprios familiares, todo mundo observa, acompanha, verifica, analisa e, se for o caso, denuncia. E o Conselho Tutelar age e o Estado intervém na família. Me parece que quando se trata de escola, as regras não são as mesmas. Porque, por suposto, na escola não temos problemas. Tá bem? Por suposto, na escola, os direitos das crianças são respeitados. E não é verdade. Essa instituição, já falamos em outros vídeos, não tem conseguido garantir o direito das crianças ao respeito, ao cuidado, né, etc. e tal. A não violência, a proteção, né? E me parece que dizer para uma criança pequena, coelhinho da Páscoa não existe, quando ela acredita no coelhinho da Páscoa, é uma violência. Ela vai descobrir que coelhinho da Páscoa não existe? Claro que vai. Nenhum de nós morre, né? Todos nós, ao entrarmos na adolescência, ao nos tornarmos adultos, né? Vamos descobrindo que, né, aquilo tudo que aprendemos quando pequenos, nem tudo, né? E isso é um tema polêmico, né? Então, tem autores que entendem que deveríamos incluir a criança no mundo dos adultos e elas conviverem com os adultos, não é? Igualmente, sem essa separação entre o mundo do adulto e o mundo das crianças, certo? Já foi assim em outras épocas, né? Se a gente pegar, por exemplo, lá o Arrier vai contar essa história, o Donzelot, né? Vão contar a história, né, da infância, da família, de como nós criamos essa noção de infância, como romantizamos também a infância, né? Houveram tempos em que as crianças estavam muito incluídas no mundo dos adultos, né? Inclusive começavam a trabalhar desde pequenas junto com os adultos, né? Aprendiam a coletar, caçar, pescar, capinar, limpar a casa, cuidar dos pequenos, tudo, né? Junto com os adultos. E participavam também, né, muitas vezes, da vida sexual dos adultos, né? Não vou entrar nesses detalhes. Mas nós, a partir do século XVIII, né, XIX para cá, passamos a entender que as crianças têm direito, tá bem? A não serem incluídas nos problemas, nos conflitos, nos sofrimentos, etc., da vida adulta. Que criança precisa, né, ou tem o direito de viver durante um certo tempo de vida, né, nesta condição mais preservada, vamos dizer assim, né?
nesse mundo cor-de-rosa que nós inventamos para as crianças, né? Com uma cultura própria para ela, com vestimentas próprias para elas, né? Com calçados próprios, com objetos de brinquedo, que elas têm direito a brincar e estudar, que elas não devem trabalhar, e da mesma forma elas não devem ser iniciadas sexualmente, né? Antes de uma determinada idade. Então, é uma construção social, histórica, cultural. Ok. Se está errado, então vamos rever, né? E vamos dizer, não, está errado, isso é inadequado, tem efeitos não desejáveis, o melhor mesmo é incluirmos as crianças desde pequenas neste mundo no qual vivemos, né? Num mundo de desigualdades, de violências, de etc e tal, de fome, de sofrimento, de... É isso que nós queremos? Se é isso que nós queremos, então vamos mudar a lei, não é? Vamos mudar a lei e vamos dizer, olha, a partir de agora, criança vai ser inserida no mundo dos adultos tal e qual, e vai trabalhar, e vai, né, produzir o sustento, e vai ser apresentada a esse mundo no qual nós vivemos, não é? De exploração, de violências, de etc. Eu não vou citar todas. Então, eu defendo a tese, tá bem? De que as crianças não podem ser criadas numa bolha, né? Agora, ao mesmo tempo, eu penso que bom que as crianças podem viver um pouco mais preservadas desta vida cruel e perversa dos adultos durante um tempo. Porque a hora que elas entram nesse mundo é até a morte, né? Se deparando com conflitos existenciais, com sofrimento, com violências, com desemprego, com desigualdades, com crimes, com violência. Tá entendendo? Então, eu defendo que devemos sim preservar as crianças e os adolescentes o máximo possível, na medida do possível, nas condições que temos, não é? Para que elas tenham pelo menos esse tempo. E aí temos que pensar, né, como fazer essa transição, inclusive, né, desse mundo, desse tempo da infância e da adolescência para o tempo da vida adulta. Podemos discutir? Podemos discutir. Podemos rever? Podemos rever. Vamos repensar, não é? As leis. Agora, se temos leis, vamos cumprir as leis, não é? E do ponto de vista da saúde mental das crianças e dos adolescentes, eu penso que os psicólogos precisam se manifestar também, né? Precisam se posicionar. O que tem a dizer sobre? Certamente, se tivéssemos aqui um psicólogo clínico, e temos, né, Fábio? No trato com crianças e adolescentes, não tem situação para gerar mais sofrimento, né, para as crianças quando elas se tornam conscientes ou mais conscientes da sua condição de existência, de que quando pais e mães se separam e ficam o tempo todo conflitando, né? E pior, envolvem a criança nesses conflitos e jogam a criança, né? O pai joga a criança contra a mãe joga a criança contra o pai. Para a criança isso é cruel, né? Gera sofrimento. E aí ela vai ter que escolher entre papai ou mamãe. Então nós trazemos a criança para os conflitos dos adultos, né? De uma forma, na grande maioria das vezes, não pensada, não consciente e inadequada. E se isso acontece no contexto familiar, acontece também em outros contextos, né?
Mas na escola, por suposto, não deveria acontecer, porque por suposto na escola nós temos profissionais de educação qualificados, bem formados, não é? É uma profissão que deveria saber como proceder e o que fazer e o que não fazer com crianças e adolescentes. Mas assim, existem leituras em relação, né, a essa situação e diferentes posicionamentos, né? Mas acho que a escola precisa pensar. Agora vamos lá. Agora pensando um pouco do outro lado, né? Porque a gente tem que olhar para todos os lados. Pensando do outro lado, veja. Então a escola ela tem que se adequar aos valores morais da família. Tá bem? Será? Ou é possível? É impossível. É impossível. Por que que é impossível? Porque as famílias são as mais distintas possível, não é? Possível. Tem família com... as opções religiosas são muito distintas, né? As culturas, as origens, as concepções de mundo, as ideologias, é tudo muito diferente, muito distinto, muito polarizado, inclusive, né? Então, a escola, vejam como é complexa a coisa, né? Eu até agora vinha defendendo o quê? Que a escola precisa, né, dialogar com a família e chegar a consensos, chegar a acordos, não é? Para que não seja tão surtante, né, vamos dizer assim, para a criança e o adolescente, essa transição entre os contextos, né, escola e família. Agora eu estou dizendo o contrário, é impossível. No sentido de é impossível a escola garantir a mesma formação em termos de valores morais, de ética, de concepção de mundo, de perspectiva política e ideológica, inclusive, na escola. Porque como é que você vai fazer? Você vai adotar uma religião para todas as crianças, mas as famílias são né, aderem a religiões distintas. Você vai adotar uma perspectiva de mundo, mas as famílias têm diferentes perspectivas de mundo. Você vai aderir não tem como, né, atender às especificidades de cada família. É impossível, certo? Agora, então, para isso, o que precisa se fazer minimamente? Chegar a alguns consensos. Olha, não dá para atender a tudo, ok? Não dá para atender a tudo porque é impossível. Agora, tem coisas que dá para atender, não é? Por exemplo, a família é de vegana, né? Você não vai obrigar a criança a comer carne na escola. Você vai respeitar, não é, a cultura daquela família. E a família vai enviar o lanche de casa ou vai se pensar alguma alternativa ali para que a criança possa se alimentar na escola de acordo com as necessidades culturais dela, né? E daquela família, daquela tradição. A família, por uma questão religiosa, não aceita a transfusão de sangue, né? Então, no hospital, não vai se impor a transfusão de sangue, não é? Então, tem questões que podem e devem ser respeitadas quando se trata, não é, de uma opção da família. A família também tem direitos. A família também é responsável e corresponsável pela educação das crianças. Em última instância, né, quem é que cuida da criança?
Quem é que está ao lado da criança a vida toda? É o professor? É a escola? Se a criança tiver algum problema psicológico, quem é que vai cuidar dessa criança? É o professor? É a escola? Né? A família vai estar sempre com ela. A família é a responsável principal pela criança. E na nossa sociedade, né, da forma como nos organizamos, inclusive, deve ser. Né? Porque é uma referência permanente para a criança. Claro, se essa família, de alguma forma, não é, violenta essa criança ou pratica um crime, ou, né, então aí tem trâmites legais para serem cumpridos, né? Tem mecanismos e encaminhamentos a serem feitos. Agora, se a família não está agindo dentro e de acordo com, não é? Ela é a principal referência da criança. Até porque o professor muda, né? Escola muda, mas a família não muda. Então tem aspectos, não é, que são de fórum de decisão da família. Como, por exemplo, a escolha, né, da religião de referência. Para a criança e o adolescente, até que essa criança e esse adolescente possa por si mesmo fazer suas escolhas, né? E aí muitos, e a grande maioria inclusive, se afasta, né, das crenças religiosas da família, faz um outro percurso, e às vezes se afasta e depois volta, né? Isso tudo faz parte da vida humana, né? Cada caso é um caso. Agora, é uma opção da família, não vai ser a escola que vai, né, indicar uma religião para a criança, impor uma religião para a criança ou educar a criança numa determinada concepção religiosa. Agora, se a escola vai, não é, discutir esta temática com a criança, no sentido, né, educativo, de ensinar a conviver, conhecer outras concepções religiosas, ela precisa ter muito cuidado na forma como faz isso, não é? Para não gerar efeitos indesejáveis aí. E também de forma a não conflitar, não é? De forma antagônica com a família. Então tem que ter cuidado tanto com o que vai se discutir, quanto como vai se discutir, quanto em que idade, em que faixa etária. Em que idade a criança está pronta para, né, entrar nesses debates sobre transcendentalidade, sobre imortalidade, sobre, eu não vou usar todos os termos aqui, não é? A qualquer momento. E os professores estão qualificados para proceder esse debate? Para mediar os conflitos em sala de aula quando se trata desta temática? E como fazer isso sem desrespeitar a família, né? Sem gerar com a família. E aí me parece que não, nós não temos professores qualificados para. E a BNCC está propondo, né, algo nesse sentido. Por isso que eu acho que a BNCC tem alguns aspectos que precisam ser repensados, né? E considerar que uma coisa é quando trabalhamos com adultos, jovens e adultos, outra coisa é com crianças e adolescentes. E avaliar, inclusive, assim, de fato é o caso, né, de entrar nesses temas mais polêmicos e sensíveis com crianças pequenas, com adolescentes. Há realmente necessidade de, né? Então é para ir Uma pensando pergunta, aí. Como? uma pergunta. Tu traz assim que talvez
os professores não estão preparados para entrar em certos assuntos, ou não entendem muito bem a partir de que idade a criança pode ser introduzida, por exemplo, transcendentalidade, imortalidade, dentre outros. E eu colocaria assim uma pergunta, Solange: você acredita que esse seria o papel da escola e dos professores? Você não acha que esse seria o papel das famílias, introduzir esses universos para a criança? E se é papel também da família, se você considera, as famílias estão preparadas também para fazer esse tipo de introdução para a criança? Muito obrigada pela pergunta, Fábio. Então, o que eu penso sobre isso? É papel da família? Sempre, né? Sempre. Em última instância, quem é responsável pela educação e cuidado das crianças? As famílias. A questão é, me parece que a escola está ocupando um espaço, tá bem? E se ocupando de temas e de coisas, objetos, temas e aspectos, dimensões da vida humana, que historicamente foram atribuição e responsabilidade da família, e aí ela gera um conflito com as famílias, né? E aí não é nenhuma questão de se a escola pode ou deve, né? É uma questão de, historicamente, estamos fazendo um movimento e ocupando um espaço que historicamente foi atribuição e responsabilidade da família, né? Fazer essa inserção, essa educação de valores no sentido moral religioso, né, das crianças. Esse é um aspecto. Então aí você gera uma situação de tensionamento, de conflito, ok? Esse é um aspecto. Outro aspecto é, me parece que a escola tem cuidado muito de fazer, né, ocupar essas funções que historicamente foram da família e, ao mesmo tempo, não cuida suficientemente com a qualidade necessária da sua própria função. Vide, né, os resultados das avaliações da educação nacional, em termos de alfabetização, de leitura, de escrita, de matemática, de ciências, né? Então, a escola tem uma função social, porque veja, a criança pode entrar em contato com esses conteúdos em qualquer contexto, né? Ela entra em contato nas relações familiares, nas ruas, nas praças, nos supermercados, nos shoppings, na relação com os amiguinhos, na vizinhança, por meio das mídias, da TV, etc. e tal. Então, ela tem aí N possibilidades. Agora, ler e escrever e contar corretamente não são os vizinhos que vão ensinar, não é o papai e a mamãe, nem o vovô, nem o... né? Se a escola não dá conta daquilo que é a sua função social, aquilo para o qual ela foi criada, outro contexto, outra instituição não vai dar. Então, me parece que a escola precisaria cuidar melhor daquilo que é próprio da educação escolar, né? Ao invés de ficar assumindo responsabilidades, não é? Que não poderiam ser dela, tá bem? Desde que dialogado, desde que com base em consensos mínimos, desde que uma forma adequada que não gere sofrimento, que não gere consequências psicológicas e emocionais, que não gere mais conflitos, que não acirre mais os conflitos sociais, políticos e ideológicos. Nós não precisamos mais disso. Nós precisamos todos, não é, contribuir para amenizar os conflitos, amenizar as violências, despolarizar, né? Sairmos desse campo
porque senão a gente tende para mais violências, para barbárie, literalmente, em última instância, né? Podemos discutir e debater, devemos, desde que haja condições, não é, para o diálogo, numa condição de respeito, numa relação democrática, né? Aí podemos dialogar sobre tudo. Não sei assim se se dei conta daquilo que tinha me proposto, se para ti ficou tranquilo, se você quer assim, por favor, né, sinta-se à vontade para divergir, para polemizar, para criticar, né? Se mais alguém quiser fazer comentários, trazer alguma crítica. Eu não falei da lei 18.637 do estado de Santa Catarina. Então, vejam, essa lei, né, ela trata da Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente. Mas, primeiro, por que surge essa lei? Surge por conta disso, né? A gente está nesse momento de conflito, de tensionamento, de polarização política e ideológica, né? Então, há alguns, né, algumas pessoas, políticos especialmente, se dão ao direito de, ao invés de trazer todo mundo para o diálogo, de pensar uma intervenção adequada para todos, não é? De aprovar um projeto de lei como este, né, que me parece que é desrespeitoso para com a categoria profissional professor. Desrespeitoso. Né? É uma lei parcial, reducionista, desrespeitosa. Por que é? Primeiro, essa lei evidencia, né, se a gente lê ela no seu teor, evidencia que quem elaborou a lei não sabe o que é violência institucional. Ou traz somente um aspecto da violência institucional. Porque violência institucional não é praticada somente pelo professor em sala de aula. É praticada pela instituição escola como um todo, pelas políticas educacionais, pelo Estado, tá bem? E num amplo leque de práticas. Então, ela é reducionista por conta disso, né? Ela não dá conta das violências, da violência institucional na sua complexidade. Também ela é parcial no sentido de que somente fala da violência possivelmente praticada por alguns professores em sala de aula. Não fala das violências contra os professores, da parte dos gestores, da parte do Estado, da parte dos estudantes, da parte dos familiares, né? Então, ela é parcial, ela olha só para um aspecto, não olha para esse amplo leque de violências aí que envolve, né? Violência da escola, escola e na escola, e das mais diversas formas, e que tem relação, eu tenho afirmado isso sistematicamente, né? E recorrentemente, tem relação com as políticas de Estado. Vejam, né? Nessa lei, a lei ela traz, né, como se o professor ele não respeitasse as liberdades morais de crença religiosa e de expressão das crianças e adolescentes, tá bem? Primeiro, não dá para generalizar. Você pode ter um ou outro professor que talvez desrespeite de fato, mas não é algo da categoria profissional professor. Por isso que é importante que a categoria profissional professor tenha o seu próprio código de ética, tenha o seu conselho profissional, se reporte a esse conselho oriente essa prática, não é? Uma prática que respeite os limites éticos e jurídicos da instituição escolar.
uma prática que respeite as liberdades individuais, o pluralismo de ideias, a liberdade de consciência e religiosa, a liberdade de ensino e de práticas pedagógicas, né? Agora, temos e devemos ter liberdade de ensino e de práticas pedagógicas dentro de acordos constitucionais, não é? Não é liberdade também para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, né? Somos profissionais e, como profissionais, precisamos, enquanto categoria, adotar decisões coletivas em relação ao nosso próprio trabalho, as nossas próprias metodologias, a nossa própria postura profissional, não é? Certo? Não sei se... Acho que é tanta coisa para se pensar, né? Que é difícil dar conta de tudo. Mas, de qualquer forma, vamos, não é? Retomando e aprofundando o diálogo aí em outros momentos. Não sei se você quer fazer um fechamento aí para nós, Fábio. Em relação à sua fala sobre a família, né, quanto a o primeiro e último lugar de pertencimento de cada um de nós, né, é a nossa menor célula relacional, né, fazendo uma breve referência a Jacó Levin Moreno e ao psicodrama, as contribuições do psicodrama para pensar, né, a questão humana, a questão da existência. A gente está sendo, vamos dizer assim, projetado mesmo antes de estar, de fato, sendo projetado, né? Tem expectativas das famílias sobre as pessoas e tudo mais. Por isso é tão importante, como você disse, que haja um consenso, que haja diálogo entre família e escola, porque também é na família o primeiro lugar no qual a criança vai passar a saber da existência da escola, né? Vai ser algum integrante da família que vai dizer, olha, daqui a pouco vai para a escola. E às vezes é muito cedo, não é? Para quem precisa colocar seu filhinho, sua filhinha, logo ali na primeira infância, em tenridade, né? Numa maternidade, numa creche. Então, Consensos mínimos, né? Então, consensos mínimo. mínimos. A gente não precisa E, pactuar tudo. exato. E, então, esta é a nossa primeira célula relacional, onde a gente vai se constituir a família. E é tão importante que se respeite o direito da criança de brincar, não é? Como você ressaltou, concordo plenamente, não teria como concordar mais, que a criança tem o direito de estar em contato com o lúdico, que faz parte da sua constituição, não é? Muitas pessoas, a gente vê assim, de senso comum, no cotidiano, pessoas que veem as crianças como assim uma infância desvalorizada, uma infância pouco com um olhar pouco cuidadoso, né? Então envolve criança nos conflitos, né? Acaba apresentando para a criança coisas do mundo adulto que ela não deve ser apresentado para ela, né? Enquanto que não. A criança, ela não é um ser inferior, ela não é um ser que a gente possa usar, não é um ser que está aí para nos servir e que a gente vai lidar com ele de uma maneira não cuidadosa ou impensada. Não, se precisa se pensar muito bem, sim, no que a gente fala, no que a gente apresenta, essa coisa de que, não, Papai Noel não é, né, mas calma, como é que a gente vai fazer isso? Só para se ter uma ideia, o pessoal que nos ouve em casa, da complexidade que envolve a fase da infância a nível de constituição psíquica, não é? Por exemplo, no psicodrama, a gente vai ter a leitura do Moreno, em que é uma vertente que eu tenho um pouco de aprofundamento, né? Por isso eu estou trazendo ela. Ele vai dizer que só na infância, ocorre um processo que se chama de matriz identidade,
e nessa matriz a gente vai evoluindo, né? Então ele traz o exemplo assim, de que quando a gente é muito bebê, nós temos a fase pela qual a gente passa, que é a fase do duplo, né? Aquela fase em que o bebê e mamãe estão muito misturados, o bebê ainda não tem noção do que é ele, do que é o outro, né? Sempre tem alguém ali cuidando dele, trazendo para ele, atendendo suas necessidades, alimentando, cuidando das suas dores e desconfortos. Então, essa é uma primeira fase. Depois do duplo, vai para uma fase que o Jacó Levi Moreno chama de espelho, que a criança começa a ver o outro, repetir o outro, né? E conforme ela vai crescendo, essas fases vão acontecendo. Depois que ela viu o outro, que ela do duplo, ela foi para o espelho, viu o outro, repetiu o outro, está internalizando algumas coisas, ela vai para a fase do solilóquio, né? O Jacó dá esse nome. O que é um solilóquio? O solilóquio numa peça de teatro, por exemplo, é quando o ator ou atriz está lá no palco falando alto os seus pensamentos. Né? Um solilóquio é, por excelência, pensar alto, não é? Mas ele está sozinho no palco. Então, quando a criança entra nessa fase, aquela fase que ela fica um pouco mais introvertida, um pouco mais quieta, já carregada de informações e sedimentando na sua personalidade. E isso é só parte de um primeiro universo da matriz de identidade. Depois o Moreno ainda traz uma concepção de brecha entre primeiro e segundo universo, porque ele traz um segundo universo da matriz de identidade para se pensar a infância, né, que é quando a criança ela vai fazer jogo de papel, é quando a criança já consegue aceitar que o outro entre no papel dela, por exemplo, vamos dizer assim, e imite ela, né? Porque a criança muito nova, se você às vezes imita, arremeda ela, ela se ofende, ela não gosta daquilo. E ela vai passando a entender que, opa, eu posso jogar em outros papéis, eu posso ser outras coisas. No lúdico, na brincadeira mesmo, né? Você vai se constituindo assim. Então, é muito importante que se respeite essa fase em que a criança está se desenvolvendo, que ela possa brincar, que ela possa jogar, que ela possa estar nos grupos, que ela possa ser o que ela quiser, que ela possa ser um nenhum e 100.000, né? Como vai dizer o Sérgio Perazzo em uma das obras dele, que também compõe um pouco aí da teoria do psicodrama, né? Você entrou num aspecto muito importante, mas nós não vamos discutir hoje porque estamos aqui já há bastante tempo, né? E temos que encerrar o trabalho por aqui. Mas essa é uma discussão para fazermos também, não é? A relação entre educação e psicologia e a psicologia que se tem ou não se tem nos cursos de formação de professores, tá bem? Isso, Deixamos aí como uma provocação para um outro momento. Quem puder isso. nos acompanhar, nos deixar aí o seu, né? Se gostou ou não gostou das discussões, sugestões de temas, críticas também. Excelente. Lembrando também, reforçando para o pessoal, que a gente tem um canal de cortes, né? Onde a gente pega certas, a gente faz sínteses do vídeo inteiro, do vídeo completo, e a gente coloca no canal de cortes. Às vezes a pessoa está com um pouquinho de tempo para investir ali numa escuta, né? Então ela pode acessar o canal de corte, ele vai estar referenciado na descrição desse vídeo completo, que vai para o canal oficial de vídeos completos, e também nos canais de corte a gente também, na descrição de cada corte, faz a referência de onde esse corte foi extraído, né? Ah, então aqui está o link do vídeo completo. Está tudo bem articulado para que o pessoal possa explorar todos esses conteúdos que a gente está trazendo e que se beneficiem de alguma maneira, né? Que é a nossa proposta. Muito bem, Fábio. Nos encontramos daqui a pouco de novo. Boa noite para o povo de Boa casa. noite. Boa noite, pessoal.